Olá, sabia que às vezes perder é ganhar? Olá, eu sou o Wellington Casagrande e você está no Pausa para a Teologia. Esse canal é uma tentativa de se fazer teologia por meio de um diálogo da Bíblia, da fé, da espiritualidade e dialogando aí, conversando sobre esses temas. E hoje eu quero conversar um pouquinho sobre a questão de ganhar ou perder. Na vida se espera sempre que a conquista e que a vitória seja a marca de um vencedor. A gente está marcado por essa linguagem de competição. A gente aprende desde muito cedo na nossa vida a sempre ganhar, a sempre competir, a sempre estar à frente das outras pessoas. Somos medidos assim, medidos pelas nossas notas, pelos nossos conceitos, medidos sempre por um número que vai nos qualificar ou não para certa atribuição. A Copa do Mundo, passada aí no último ano, 2022, nos mostrou justamente essa linguagem de ganhar ou de perder. O Brasil perdeu nas quartas de final. E sempre que a gente fala no esporte ou no campo esportivo, essa ideia de esporte, perder é sempre um sinônimo de algo negativo, né? Perder nunca é algo positivo ou algo bom, né? Assim, para qualquer esporte, uma pessoa ela quer ganhar, porque ganhar é sinônimo de vitória. Na vida, no entanto, a vida ela traz ela é um pouco mais complexa. Nem tudo é tão preto e branco. Na vida, os paradoxos estão aí para nos dizer que nem sempre ganhar é ganhar e nem sempre perder é perder. Por exemplo, uma pessoa que está numa dieta, quando ela perde peso, ela está ganhando algo, né? Está ganhando autoestima, está sendo algo positivo para ela. Perder, nesse caso, é algo positivo, né? Se a pessoa ela está querendo engordar, então ganhar é algo positivo. Uma pessoa que tem um mau comportamento, uma pessoa que tem um vício, que tem um pecado, quando ela perde esse hábito, quando ela perde esse comportamento, quando ela perde esse pecado, então isso seria como ganhar, isso seria algo positivo. A Bíblia, ela também tem essa linguagem paradoxal. Ela fala sobre perder a própria vida a fim de ganhar. E eu gostaria de fazer uma breve reflexão justamente do que isso significa para a gente. O que significa perder a própria vida para que a gente possa ganhar. E a gente tem vários textos bíblicos que vão falar sobre essa ideia de perder a própria vida a fim de ganhar. O primeiro texto se encontra, e normalmente esses textos estão localizados nos evangelhos, né? Paulo também tem em Filipenses, capítulo 3, salvo engano, ele fala um pouquinho sobre perder a vida, né, como algo positivo, perder a vida para ganhar o conhecimento, a sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Mas essa linguagem de perder para ganhar a vida é uma linguagem que a gente encontra muito nos evangelhos. Por exemplo, Mateus 10, 39 diz o seguinte: quem acha a sua vida, perderá, e quem perde a vida por minha causa, esse a achará. Aqui o contexto que a gente tem de Mateus capítulo 10 é justamente o contexto da instrução para que os 12 discípulos pudessem ir anunciar o evangelho. Nesse sentido, Jesus chama os discípulos a fazerem outros discípulos. E quando o discípulo ganha a sua vida, é justamente quando ele tem a capacidade de perder a sua vida. E ali a gente entra numa fraseologia de Jesus muito interessante, onde quando os discípulos falam sobre a necessidade da paz, do amor aos pais, Jesus então responde que quem ama pai ou mãe mais do que a mim não é digno de mim. Nesse contexto, nós aprendemos que para o verdadeiro discípulo,
perder a própria vida a fim de ganhar é justamente perder tudo aquilo que nós amamos mais do que Deus. Tudo aquilo que toma um local muito especial no nosso coração e que nos impede de amar a Deus sobre todas as coisas, que nos impede de amar a Deus com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma e com toda a nossa força. E nós temos outros textos que vão falar sobre isso. Mateus 16, 25 também fala sobre aquele que quer perder a sua vida a fim de ganhar para Cristo Jesus. E o texto diz assim: pois quem quiser salvar a sua vida, esse a perderá. E quem perder a sua vida por minha causa, esse a achará. O que a gente tem aqui é justamente, depois que Jesus tem um diálogo ali com os fariseus e saduceus, onde estes pedem um sinal e Jesus diz, vocês sabem interpretar o tempo, mas não são capazes de interpretar o sinal do tempo, os discípulos começam a questionar começam a falar quem era Jesus, né? E depois desse diálogo de Jesus com os seus discípulos sobre quem era, sobre quem as pessoas diziam ser Jesus, e ali Pedro tem um momento de epifania, né, dizendo, tu és o Cristo, Filho de Deus. E aí, logo após ele é repreendido por Jesus, né, afasta de mim, Satanás, porque tu és pedra de tropeço para mim. Aí Jesus então vem com essa fala, né, aquele que quiser salvar a sua vida precisa perder. Para seguir a Jesus, e aí nós temos uma tríade que é utilizada em três evangelhos, né, tanto no evangelho de Mateus, quanto no evangelho de Marcos, capítulo 8, 35 e 36, quanto no evangelho de Lucas, capítulo 9, 24 e 25, falando sobre ganhar a sua vida ou salvar a sua vida perdendo, utiliza então essa linguagem de aquele que quer vir após mim tem que negar a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir. Nesse sentido, perder a própria vida por conta do evangelho ou por conta de Jesus é ter a capacidade de negar, é ter a capacidade de tomar a cruz e ter a capacidade de seguir. Negar a si mesmo é abdicar de si por causa do evangelho. Quando nós negamos as nossas próprias vontades e os nossos próprios desejos, então nós nos submetemos à própria vontade de Deus e ao controle de Deus, né? O que seria então salvar a vida nesse contexto? É perder, justamente negar os nossos desejos em prol dos desejos que Deus tem para a gente. Quando eu falo negar os desejos, estou falando de todos aqueles desejos que nos afastam de Jesus, que não nos aproximam de Jesus, aqueles desejos que nos fazem justamente não querer estar na vontade de Deus. E aí ele fala então essa tríade, né? Negar, tomar e seguir, né? Então eu nego os meus desejos, eu tomo algo. E tomar algo para si é encarnar o evangelho de uma forma integral. É tomar a cruz, é tomar algo que Cristo nos concede a fim de que nós sejamos participantes do seu sofrimento, da sua cruz, a fim de que nós tenhamos vida por meio da morte de Jesus. Então nós negamos algo, nós tomamos e encarnamos o evangelho como a única possibilidade de vida e nós seguimos a direção de Jesus. Seguir a Jesus, nesse sentido, é perder o controle da própria vida. É seguir o único caminho possível, que é o caminho da pegada do Mestre. Existem muitos caminhos, existem muitas portas, existem muitas possibilidades que nos levam a diversos sucessos, né? A diversas alegrias. Mas para o discípulo, ele tem que ter a capacidade de seguir a Jesus. E seguir a Jesus é não seguir qualquer outro caminho. É perder a própria direção da vida de modo que Deus possa controlar a nossa vida. E aí eu me lembro sobre essa fraseologia de perder para ganhar do próprio apóstolo Paulo em Filipenses 3, 7 a 11, onde ele disse que aquilo que era lucro ele considera perda por conta de Cristo Jesus, né? E tudo ele considera perda a fim de ganhar o conhecimento de Cristo Jesus. Considera como lixo a fim de ganhar a Cristo e ser achado nele, a fim de que o poder da ressurreição pudesse alcançá-lo. Então, nessa reflexão, nessa devocional, a gente possa entender
que nem sempre perder é perder e ganhar é ganhar. Tudo depende da perspectiva daquilo que a gente ganha e daquilo que a gente perde. A gente ganha quando a gente segue a Jesus. Ainda que seguir a Jesus significa perder. Perder alguns desejos, perder oportunidades, perder coisas que nós devemos abrir mão, negar desejos que nós temos. Com certeza, quando nós seguimos a Jesus como seu discípulo, nós ganhamos a vida eterna. Que nós e que o Espírito Santo de Deus possa justamente trabalhar nosso coração, a fim de que a gente seja capaz de perder tudo aquilo que nos afasta do nosso Jesus. Deus abençoe a sua vida. Essa foi mais uma devocional aqui do Pausa para Teologia.